Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês mais um sedum, tá? Mais uma espécie de sedum que eu tenho aqui. E que é uma planta que também tem características físicas próximas à do gênero Pachyphytum, tá? Plantinha que eu vim trazer para vocês hoje é o sedum Corinephrylum, tá? Esse bonitinho que eu tô mostrando aí para vocês. Muita gente vai achar que ele tem semelhanças com o sedum Dasyphilum, tá? É Pachyphyllum, né? E eles realmente lembram, eles são bastante parecidos. Eu não vou ter o Pachyphyllum aqui, mas o Corinephrylum, ele também é uma planta natural, tá? E ele é uma planta que já é reconhecida aí há mais de 100 anos atrás. Ele é do ano de 1905. E logo quando ele foi publicado, na época, existia um gênero chamado Corinephrylum. E ele era desse gênero. O nome da planta era viride, então era Corinephrylum viride. Depois de 25 anos, fizeram uma reformulação nos gêneros e o gênero Corinephrylum deixou de existir e acabou se juntando ao sedum. Então essa planta passou a ser conhecida como sedum viride. Só que depois de 6 anos, decidiram alterar o nome dela, tá? Então ela deixou de se chamar viride e passou a se chamar Corinephrylum. A partir daí, então, foi conhecida como sedum Corinephrylum. Isso desde 1936, tá? Se a gente for dar uma olhada nela pertinho, é engraçado que, como ela já foi conhecida como sedum viride, né? E a gente sabe que também existe uma planta, que é um Pachyphytum, e ele é o Pachyphytum viride. Então a gente consegue ver que existe até determinada semelhança entre as duas plantas, tá? Que já tiveram aí a mesma nomenclatura. E o Corinephrylum, ele é uma planta natural, né? E como eu já comentei com vocês, pelo porte da planta, mais ou menos a gente tem uma noção de qual que é o ambiente em que ela vai se instalar na natureza, tá? Então, como vocês podem ver que ele tem um porte mais arbóreo, mais como se ele fosse mesmo um Pachyphytum, os ambientes em que ele vai surgir na natureza não são tão diferentes, tá? Então, a gente, da mesma forma, vai encontrar essas plantas penduradas em rochedos, tá? Nascendo aí entre as rochas. Então, quero mostrar para vocês ele na natureza, para vocês conseguirem aí ter uma noção de como que é, né, o ambiente dessas plantas na natureza. Você vai ver que é uma planta que atinge, assim, proporções grandes, né, ela vira arbustos mesmo, bem ramificada, é uma planta bem prolífica. E o que eu tenho para falar dela, pelo menos aqui no meu cultivo, é uma planta que nunca me deu problema, tá? Ela vai bem, aceita bem o cultivo aqui no carvão. É uma planta forte, resistente, que se dá muito bem com corte. Então, por exemplo, a reprodução, né, através de corte, ela é uma planta que não tem problema quanto a isso. Então, você pode cortar, que ela vai multiplicar normalmente, e a planta vai seguir o ciclo de vida normal, sem interrupções. Diferente de alguns Pachyphytums que podem interromper o crescimento, né, por bastante tempo. Então, essa planta não tem problemas em relação a isso, tá? É uma característica dos sedums, né? Ser mais prolífico nesse sentido. Então, de fato, ele realmente é. Mas nunca me deu trabalho. O que eu sinto é que, assim, como eu trato igual a todos os outros aqui, durante o período de estiagem, né, que eu tenho que eu reduzo a quantidade de regas, é uma planta que sente um pouco mais. E aí ela seca mais folhas e fica só mesmo a cabecinha. Mas suporta a mesma quantidade de tempo e enfim, que todas as outras que eu tenho aqui, tá? Então ela não tem tratamento especial. Quero mostrar para vocês como que essa plantinha pode se apresentar aí dependendo do cultivo, né? Então a gente vai ver que algumas pessoas vão ter uma planta bem grande, aquelas pessoas que não gostam de poda e etc. A gente vai ver plantas que são quase arbustos. A gente vai ver que essa planta, ela varia muito de cor, né? Então a gente pode ter tanto ela nessa cor que tá a minha aqui, nesse tom de verde mais fechado, mas ela vai até o amarelo,
tá? Às vezes ela fica até com a pontinha da folha vermelha. São cores bem bonitinhas, que você consegue atingir aí, dependendo do nível de estresse da sua planta. E é uma planta que eu acho que ela tem um apelo ornamental bacana. E acho que não tem muito mais o que falar sobre o Corinephilum, tá? Ele não tem híbridos, pelo menos não híbridos que eu tenha conhecimento. Então ele é uma planta única aqui na coleção, tá? Sem descendentes. Tá ok, pessoal? Então vou mostrar mais de pertinho aí o Corinephilum para vocês verem como que ele é fofinho e conseguirem identificar ele aí. Eu já ia me esquecendo aqui de mostrar a floração dele para vocês, tá? Para que vocês consigam identificar ele aí na casa de vocês. E se você tá gostando desse tipo de vídeo, não deixe de deixar o seu like para me incentivar a continuar fazendo vídeos para vocês, tá? E se você ainda não se inscreve no canal, já deixa a sua inscrição aí e ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos. Tá joia, pessoal? Bom, obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo, ó. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.